Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez a gente vai falar sobre renda fixa. O porquê a renda fixa é tão importante para os investidores que estão começando. E muitos investidores experientes também investem em renda fixa para variar e diversificar a carteira. Mas a renda fixa, ela normalmente é como uma base, porque ela facilita o nosso entendimento, tanto como juros, tanto como segurança, liquidez, que a liquidez é basicamente o acesso que a gente tem àquele investimento. Caso a gente tenha algum imprevisto, por exemplo, você queira resgatar aquele dinheiro para poder utilizar, a renda fixa ela permite a gente, dependendo da renda fixa, é claro, ter um acesso a essa liquidez, ter um acesso a esse dinheiro com mais facilidade, às vezes até no mesmo dia. A gente vai ter uma noção sobre isso, sobre juros, prazo, segurança, impostos e rentabilidade. É mais interessante a gente começar pelas rendas fixas do que a gente sair comprando ações, ETFs e fundos imobiliários, porque eles sofrem oscilações. E essas oscilações que eles vão sofrendo acaba deixando o investidor iniciante um pouco mais afoito, um pouco mais ansioso. E às vezes ele acaba até desistindo, dependendo da queda que teve, né, da desvalorização. Não necessariamente a gente vende quando isso acontece, mas a renda fixa não tem isso, porque é algo fixo, a gente já tem uma ideia de quanto vai render. Então a gente fica muito mais tranquilo para começar a investir e isso causa uma sensação boa de gratificação desde o começo de quando a gente começa a investir. A gente vê o dinheiro lá, o patrimônio subindo e isso é muito bom. E eu gosto sempre de fazer uma comparação que o meu avô já falava e é bíblico isso, sobre a lei do plantio e da colheita. Isso é bíblico, isso está na Bíblia. Então, o dinheiro, ele precisa de tempo. É igual a gente preparar um espaço para plantar, uma terra, deixar ela bem aerada, deixar ela bem preparada, própria para plantar. A gente começa a produzir a lei do plantio e da colheita. Então, a gente planta abacate, colhe abacate, por exemplo. Então, a gente não pode ter essa ideia de que a gente vai plantar e no dia seguinte já vai estar uma árvore grande. E também a gente também não pode esperar plantar abacate e colher morango. Parece muito simples, mas essa é a mentalidade no mundo dos investimentos também. A gente planta para colher depois, lá no futuro, a longo prazo ou a médio prazo, dependendo de cada um, de cada estilo. O que é a renda fixa? A renda fixa basicamente é quando você pega o seu dinheiro e você empresta ou para um banco, ou você empresta para uma instituição financeira, ou você empresta para o governo, por exemplo. Você pega esse dinheiro, empresta para a instituição ela recebe esse dinheiro, ela vai utilizar em algumas formas para fazer mais dinheiro, aumentar os juros para outras pessoas, para empréstimo. Eles vão investir de algum jeito essa grana e depois eles vão te devolver com juros. Basicamente isso, você recebe sua grana com juros. E por que chama de renda fixa? Então a gente consegue ter uma previsibilidade, é algo fixo. Então a gente vai ter o prazo, a rentabilidade, se tem liquidez, se tem imposto em cima desse investimento, né, imposto sobre o lucro e qual proteção que você vai ter sobre aquele investimento. Alguns não vão ter, outros vão ter. Então a gente consegue ter uma previsão muito mais fácil do que o mercado de renda variável, que a gente compra aquele papel e a gente não sabe se ele vai subir, se ele vai descer, como que vai ser. Né? A gente consegue fazer as previsões, mas aqui já está muito expresso, já está mais fácil de entender. A renda fixa não significa zero risco, tá bom? É importante vocês saberem isso, mas a gente consegue ter uma ideia como as regras daquele investimento elas vão funcionar. Agora vamos para duas siglas que aparecem o tempo inteiro. A Selic e o CDI. O que é a Selic? Basicamente, é a taxa de juros da economia brasileira. Ela é definida pelo Banco Central Brasileiro por meio do Copom. Pensa na Selic como se fosse o preço do dinheiro do Brasil. A Selic sobe, o dinheiro ele vai ficando mais caro. Consequentemente, a taxa de juros ela sobe. Quando você vai fazer um financiamento no banco, financiamento de um carro, por exemplo, os juros é maior. E proporcionalmente acontece quando ela cai. Se a Selic cai, os juros fica mais baixo. Quando a Selic está alta, os juros que a gente paga nas coisas, por exemplo, no cartão de crédito, ele é mais alto, ele é proporcionalmente mais alto. Então, quando a gente investe em algum investimento de renda fixa, os nossos retornos, que eles vão pagar para a gente os nossos juros, ele é mais alto proporcionalmente. Quando a Selic cai, os juros ele rende menos proporcionalmente.
Então, para você ter uma ideia que a Selic alta, ela é boa para o investidor, mas para quem faz financiamento, para quem tem cartão de crédito, por exemplo, não é tão bom. Então, ela é boa por um lado, mas também não é boa pelo outro, né? No Japão, por exemplo, onde eu moro aqui, o nosso índice de juros é muito baixo, baixíssimo. Então, os investimentos que a gente tem aqui, eles não rendem tanto igual no Brasil. E o que significa CDI? CDI é um certificado de depósito interbancário. É um pouco complicado, mas é basicamente o banco empresta dinheiro para outros bancos e ele tem um prazo curto para estar sempre pagando esse banco, que geralmente é de um dia para o outro. E a taxa média dessas operações virou uma referência, que é o CDI. Quando você vai fazer um investimento que paga 110% do CDI, ele está pagando mais que aquela régua, que aquela taxa. Então ele está pagando pouco a mais. Mas quando você pega um investimento que paga 90% do CDI, ele paga um pouco a menos daquela taxa, tá bom? Então é sempre importante você ficar analisando esses pontos quando você vai fazer um investimento. Você analisa investimento sobre o CDI, né? Que ele vai render mais ou proporcional ao CDI, tá ok? Então, quando a gente fala de CDB, basicamente, o que a gente faz? O CDB é quando a gente pega o nosso dinheiro, empresta para o banco vai fazer as operações dele, vai cobrar juros de tal pessoa, vai cobrar juros de tal empresa, porque ele emprestou para eles, e depois que ele termina as operações, ele paga para a gente. Basicamente isso, os nossos juros, o nosso dinheiro que a gente emprestou. Mas é importantíssimo a gente saber que normalmente, ele vai acompanhar essa régua, esse CDI que a gente falou anteriormente, que é 100% CDI, 102% CDI, então ele vai pagando um pouco a mais. Então cada banco vai ter uma oportunidade diferente de CDI, mas a gente tem que se atentar, porque muitas vezes o banco, que ele é um pouco menor, ele vai oferecer um CDI mais atrativo para que você invista lá no começo, mas depois você vai ver que lá está 130% do CDI. Alguns bancos fazem isso no primeiro mês, só que aí você tem que depois, ele vai render 102% do CDI. Eles fazem certas estratégias para chamar a nossa atenção de cada banco que oferece um CDI diferente, por exemplo, uma proposta diferente. Você coloca lá o seu dinheiro investido no CDB e caso você tenha alguma emergência, ele está lá rendendo, mas você pode resgatar e ele cai naquele mesmo dia. Então isso é importante, essa liquidez diária. Tem alguns outros que eles vão ter uma liquidez que vai demorar mais. Pode ser que você tenha que ficar atento a esse requisito. Outro ponto é em relação ao prazo. O investimento está para 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. É importante você saber disso. O banco que vai estar emitindo esse CDB. Às vezes tem banco que utiliza CDB de outras instituições, para você ter uma ideia. Sempre dá uma olhada qual banco está investindo, se é daquele banco mesmo, ou se de outros bancos, se aquele banco é um banco grande, médio ou pequeno. Importante analisar isso também. E o FGC é um fundo garantidor de crédito, ele protege a gente de alguns investimentos, como por exemplo no CDB, mas é sempre importante você conferir se tem essa proteção. É importante você sempre conferir. Nesse caso, ele vai proteger até 250 mil por CPF. Outro ponto importante é a relação ao imposto de renda que é pago sobre o seu investimento. No CDB você tem que pagar um imposto de renda, isso é proporcional. Quanto mais tempo você deixa aquele ativo rendendo, menor é o imposto de renda que você vai pagar. Isso é importantíssimo, você tem que conferir a tabela de cada produto que você vai ter. Tem um outro imposto que você paga, que é o IOF. Basicamente, você tem que deixar aquele seu produto rendendo por 30 dias e depois ele zera. Você saca isso antes, ele vai comendo o seu lucro, tá ok? É sobre o lucro. Então, o raciocínio que a gente tem que ter quando a gente vai fazer um investimento no CDB é quanto que ele vai pagar, quanto que eu posso gastar, quem está emitindo, qual que é a instituição que está emitindo aquele CDB, ele tem a proteção FGC? Qual o imposto que eu vou pagar em cima? Qual é o objetivo desse meu investimento? E o que é LCI e LCA? Basicamente, o LCI é quando a gente faz o nosso empréstimo para o setor imobiliário. E o LCA é quando a gente faz nosso empréstimo para o setor de agronegócio. E a grande vantagem que a pessoa física vai ter é a isenção de imposto de renda sobre esses tipos de investimento. Não necessariamente eles vão render muito mais que um CDB, por isso você tem que fazer a comparação. Então, dependendo do prazo e da taxa de cada um, o LCI pode compensar, ou o CDB pode compensar. O CDB ele tem um resgate normalmente quase que diário, instantâneo. É um resgate fácil de fazer. A liquidez muito boa. Já o LCI e o LCA, ele pode
ter um resgate um pouco mais difícil de fazer. Então é importante a gente fazer as seguintes perguntas. Como que ele tem de liquidez? Qual que é o prazo mínimo desse investimento? Tem proteção FGC? Ele serve para os meus objetivos? O LCI e o LCA ele pode ser muito interessante para o médio prazo, ele pode render legal. Se você for fazer uma reserva de emergência, não é interessante, porque você pode precisar daquela grana e na hora de fazer o saque, você não vai ter aquela liquidez boa, não vai ter essa grana instantânea na mão. Tá? Então é importante você fazer essas análises. E o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é quando a gente empresta dinheiro para o governo. E quando a gente empresta dinheiro para o governo, é considerado um dos investimentos mais seguros, porque vamos supor que as outras instituições quebrem. Para o governo quebrar, todas elas precisam quebrar primeiro. Pode ser dividido em três. Então, o primeiro é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é mais simples para quem está começando. Ele vai acompanhar a taxa Selic. Então, se a taxa sobe, ele rende mais. Se a taxa desce, ele vai render menos. E ele é legal porque ele pode ser usado como uma reserva de emergência. Ele tem uma liquidez um pouco melhor. Agora, o Tesouro Prefixado, por exemplo, você já sabe a taxa que ele vai pagar. Então, talvez um título que você vai pagar, um título que paga 12% ao ano até o vencimento dele, está escrito que ele vai pagar 12% ao ano. E a lógica é que você vai receber aquela taxa combinada. Só que um ponto importante que você tem que analisar é que ele pode oscilar durante aquele período até o final do combinado. Você vende esse ativo antes do prazo, às vezes o valor dele está lá embaixo e você perde dinheiro. Esse é um ponto que eu, sinceramente, eu não curto muito, né? Mas tem pessoas que gostem, né? Mas no longo prazo, ele vai pagar o valor combinado do longo prazo. Agora tem o Tesouro IPCA+. O IPCA é o índice oficial da inflação do Brasil. Aqui quem vai ditar o índice oficial da inflação do Brasil é o próprio Brasil. Tá? É o próprio governo que vai ditar isso. Então, ele vai medir a variação dos preços, tá ok? Então, quando você vê um IPCA mais 6%, ele significa que ele promete pagar a inflação mais os 6% ao ano, tá ok? Então, você tem que levar esse vencimento em consideração. E a lógica dele é basicamente proteger o poder de compra, o seu dinheiro daquela inflação que está acontecendo. Ele vai te dar um pouco mais de proteção. Então o IPCA+, ele é muito utilizado para objetivos de longo prazo, né? Aposentadoria, futuro dos filhos, projetos de muitos anos. Lembrando que ele pode oscilar bastante antes desse vencimento, então é importante você também ficar atento. O Tesouro Selic é mais simples, ele pode ser mais usado como uma reserva. O Tesouro Prefixado, ele trava uma taxa e você precisa respeitar o prazo por conta das oscilações. O Tesouro IPCA+, ele protege contra a inflação, mas você também tem que respeitar o longo prazo aí também. Um termo importante é a marcação a mercado, que é quando o preço do título ele muda antes do vencimento. Se a taxa sobe, o preço do título pode cair. Se a taxa cai, o preço do título pode subir. Se você vende antes do valor combinado, do acordado, o preço vai estar de acordo com o valor do mercado naquele dia. Por isso, o iniciante tem que tomar cuidado, tem que se atentar ao Tesouro Prefixado e ao IPCA+. Então, pessoal, façam seus investimentos com muita sabedoria, estudem, analisem, façam as comparações. É importante você fazer as comparações para você ter uma noção de mercado. Tem as ferramentas que eu passei no vídeo anterior para você fazer as comparações. Coloca no simulado, faz as comparações, façam as contas e aí os seus investimentos vão dar bons frutos. Então, prepara o solo, prepara o seu conhecimento. Importante, o mais importante, é você investir no conhecimento para fazer boas tomadas de decisões e bons investimentos, tá ok? Então fiquem todos com Deus, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.